Junto então orar pela serva do Senhor, que já está com o vaso cheio, amém? Aleluia! Senhor, nosso Deus e nosso Pai, aqui está a tua serva, Senhor, a missionária Renata, convida de trazer a tua palavra, meu Deus. Que tu venha usar ela como instrumento nas tuas mãos, como tu sempre tem usado, Senhor. E que o nosso coração esteja preparado para ouvir a tua palavra. Que a tua palavra, Senhor, possa encontrar guarida em nosso coração. É assim que nós te pedimos todos juntos, Pai. Te louvamos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor. Amém? Amém. Quero agradecer ao Senhor por essa oportunidade, às irmãs do ciclo de oração por confiar a mim, ao pastor por me permitir assumir essa tribuna. E a cada um dos irmãos que se fazem presente, principalmente ao Espírito Santo que nunca se apartou de mim. Que isso é o que mais importa, né? Posso perder o fôlego de vida, mas o fôlego do Espírito Santo jamais. Eu gostaria que os irmãos abrissem as nossas Bíblias no livro de Atos, capítulo 9, a partir do 36. Hoje, como um culto do ciclo de oração, o culto voltado para o Outubro Rosa, vamos falar de uma mulher de Deus essa noite, chamada Dorcas. Aleluia. Vamos aprender um pouco com essa serva do Senhor, com essa discípula de Deus, como a própria palavra diz, né? A única mulher na Bíblia que foi chamada discípula. Houveram juízas, profetisas, mas mencionada como discípula apenas Dorcas. 9:36 diz assim: E havia em Jope uma discípula chamada Tábita, que traduzido se diz Dorcas. Essa estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu. E tendo-a levado, a depositaram num quarto alto. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 varões, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. E levantando-se Pedro, foi com eles. E quando chegou, o levaram ao quarto alto. E todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e vestidos que Dorcas fizera para quando ela estava com elas. Mas Pedro, fazendo-as sair a todas, pôs-se de joelhos e orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, a levantou, e chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. E foi isso notório por toda Jope, e muitos creram no Senhor. E ficou muitos dias em Jope com um certo Simão curtidor. Os irmãos podem tomar assento nessa noite. Louvado seja Deus. Aquele que é intitulado discípulo é aquele que aprende, né? Que aprende com o mestre. Discípulo é aquele que é discipulado, que é ensinado por alguém. E essa mulher, dentre os discípulos, ela também foi conhecida como uma discípula. Não porque ela pregava a palavra, nem porque na Bíblia diz que ela expulsava demônios, mas porque ela praticava boas obras. E quando eu comecei a ler essa palavra, eu comecei a meditar que o ministério de Dorcas foi feito com linha e agulha. E muitas vezes há pessoas que esperam a oportunidade de ter um microfone na mão para fazer o seu ministério acontecer na terra. Quando nós fazemos as boas obras, né? Quando nós fazemos o bem, nós estamos pregando o Evangelho de Cristo. Porque é isso que as pessoas esperam de nós. Paulo disse que nós somos uma carta viva, que as pessoas leem em todo tempo. Em todo momento tem alguém olhando para mim e para você, analisando as nossas boas
ou más obras. E muitas vezes a maneira de nos portarmos diante das pessoas evangeliza mais do que um folheto entregue. Um folheto que muitas vezes a pessoa vai pegar, talvez ler o título, ou nem isso, guardar no bolso, esquecer na bolsa, na carteira, e talvez nunca chegue a ler as palavras que estão ali. Mas quando elas observam a minha vida e a tua, há uma pregação sendo feita, há algo sendo dito. As nossas atitudes sempre vão dizer alguma coisa, e precisamos nos preocupar o que as minhas atitudes estão dizendo. Porque, irmãos, palavras bonitas qualquer um sabe falar, mas as boas obras são poucos aqueles que praticam. E a palavra de Deus vai nos dizer, irmãos, que Dorcas, ela fazia vestidos e túnicas para as viúvas, né? E sabemos que não só naquele tempo, mas hoje uma mulher que se encontra viúva, que muitas vezes não ficou com a pensão, às vezes o esposo não tinha uma aposentadoria, e uma viúva, pela lógica, não é uma mulher jovem, né? Claro que acontece de mulheres jovens ficarem viúvas, mas geralmente casa de novo. Mas aquela que permanece na viuvez, geralmente é uma mulher mais velha, né? Que já não tem as forças para trabalhar. Então, sempre é necessário que alguém olhe por essas mulheres. E Dorcas tomou para si esse ministério, o ministério das boas obras, o ministério do socorro. Na palavra de Deus, irmãos, eu achei bem interessante. Eu estava lendo a palavra do Senhor a respeito das boas obras que nós precisamos praticar. E ali em 1 Coríntios 12, 28, os irmãos não precisam abrir, eu leio para os irmãos, apenas abre os seus ouvidos, deixa que a missionária Renata ler, amém? 12, 28 diz assim, ó. Paulo, né, ministrando a igreja de Coríntios e falando a respeito do chamado de cada um. Porque não só naquele tempo como hoje, as pessoas se apegam muito àqueles cargos, àqueles chamados que estão em destaque. Então, na maioria das vezes, eu quero ser um evangelista, eu quero ser um pregador, eu quero ser um levita. E Paulo estava falando que o Senhor chamou a cada um de acordo com a necessidade da igreja. Imagina se numa igreja só houvessem pregadores. Quem ia louvar? Ou se numa igreja ninguém se preocupasse em aprender a palavra de Deus para ministrá-la e só tivessem levitas para louvar. Quem pregaria a palavra do Senhor? Se numa igreja as pessoas se preocupassem em estar prontas e belas para virem nos dias de culto, para louvar, para pregar, mas ninguém se preocupasse em limpar a casa do Senhor. Ninguém se preocupasse se a água está faltando, se o banheiro está em ordem. Por isso que o Senhor separou a cada um conforme o seu chamado. E era isso que Paulo estava dizendo. E o chamado de Dorcas está aqui nessas palavras de Paulo, irmãos. Diz assim, 1 Coríntios 12, 28. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Então, Dorcas estava aqui incluída e naquilo que o Senhor separou a cada um na casa do Senhor. Ela estava incluída no socorro. Irmãos, muitas vezes aqueles que são separados para a intercessão, para o socorro, assim como Dorcas, é um ministério que não está destacado. Por exemplo, se no culto dessa noite não viesse ninguém para louvar, todos perceberiam. Nossa, ninguém louvou hoje. Não tem um irmão que tem o dom de louvar nessa igreja. Ou, se nós acabássemos o culto após os louvores e ninguém ministrasse a palavra do Senhor, todos nós olharíamos e diríamos, mas ninguém foi separado nessa igreja para ministrar? Ou se durante o decorrer do culto não fosse apresentado o pastor da igreja, ficaríamos todos observando
mas essa igreja não tem pastor, mas essa igreja não tem diácono, essa igreja não tem círculo de oração. Por quê? São ministérios que estão à vista. Mas muitas vezes aqueles ministérios que sustentam a igreja de pé, ninguém vê. Sabe quando é que a gente vai sentir falta? Quando não tiver mais. O ministério da intercessão, o ministério da oração, você só percebe que a igreja não tem quando o gelo derrete. Quando o gelo, na verdade, empedrece os corações. Quando você não sente mais a presença de Deus, aí você vai perceber, não está havendo o ministério da oração, não está havendo o ministério da intercessão. E da mesma maneira, o ministério do socorro. Eu que muitas vezes não preciso, não vou perceber que não há um ministério de socorro dentro da igreja. Eu trabalho, eu tenho meu dinheiro, eu compro as minhas coisas, mas os órfãos, as viúvas, aqueles que passam por necessidade, quando não há um ministério desse dentro da igreja, eles percebem. Aleluia! E aquelas viúvas que foram acolhidas por Dorcas, que tiveram túnicas costuradas, vestidos costurados, quando aquela mulher veio a falecer, sentiram a falta do ministério de Dorcas na terra. Aquela mulher, ela faleceu, mas ela tinha um legado. A palavra de Deus nos diz que os discípulos mandaram chamar a Pedro. Ela era conhecida do povo de Deus. E eles não mandaram chamar a Pedro, amado, para fazer um belo culto fúnebre para aquela mulher. Eles mandaram chamar a Pedro, porque eles sabiam que nele havia o Espírito Santo. E que no Espírito Santo havia, sim, a esperança de vida. Então que você não seja convidado para chorar com ninguém. Que você não seja convidado para um culto fúnebre, mas que te convide a um lugar que saibam que se você pisar o teu pé, o milagre vai acontecer. Que haja na tua vida essa esperança. Que não convidem você para louvar, para alegrar a igreja, mas porque creem que através do teu louvor, almas são saradas, vidas são transformadas, e as pessoas que não sentem mais, conseguem sentir a presença do Espírito Santo. Então mandaram chamar a Pedro, e a palavra de Deus nos diz que ele veio àquele lugar. E as mulheres, as viúvas, rodearam a Pedro, dizendo para ele, ela fazia túnicas para nós, ela costurava vestido, ela nos socorria, como se elas dissessem, ela não merecia mesmo. Como se elas dissessem, ela é necessária para nós, ela é necessária para o ministério de Cristo que tem sido pregado nessa terra. Será que se hoje eu ou você tombar nessa terra, o nosso ministério vai ser necessário? Será que vai fazer falta aquilo que você tem feito na obra de Deus? Será que as pessoas vão olhar e vão dizer, não temos mais aquela irmã que orava, não temos mais aquela irmã que nos recebia com tanto amor, que tinha sempre uma palavra de Deus, não temos mais aquele irmão que intercedia por nós, não temos mais aquele louvor que era preparado para o céu e o céu recebia. Essa mulher foi lembrada pelos atos que ela fazia. E a palavra de Deus diz que as mulheradas viúvas rodearam Pedro e choravam e diziam tudo quanto Dorcas havia feito por elas. E a Bíblia nos diz então que aquela mulher foi colocada no cenáculo. O cenáculo seria o segundo andar de uma casa. Seria uma sala preparada para festa, preparada para refeições. Nós lemos no começo da palavra que prepararam, a Dorcas e colocaram ela naquele lugar e mandaram chamar a Pedro. E ali certamente pranteavam, lugar de velório é onde as pessoas mais falam bem, da pessoa que está ali. E muitas vezes, hipocritamente, muitas vezes para consolar a família que pranteia aquele ente, mas muitas vezes as obras não foram boas. Mas a palavra de Deus diz que as obras de Dorcas eram boas. A Bíblia não nos fala
que foi a família dela, né? Que pranteava, nem que mandou chamar a Pedro. A Bíblia nos fala sobre os discípulos e a Bíblia nos fala sobre as irmãs, né? Que ela tanto socorria. E a palavra de Deus nos diz, irmão, que então Pedro ele pede para que as irmãs saiam, porque aonde o poder de Deus vai operar, não há lugar para incredulidade. E certamente havia ali naquele lugar pessoas que já haviam desistido de Dorcas. E Pedro queria orar num ambiente em que a fé fosse soberana e sobrenatural. E a palavra de Deus nos diz que ele pede para que saiam e ele dobra os seus joelhos. E não nos diz a palavra que ele falou palavras eloquentes, nem que sapateou, nem que rodopiou, e nem que ficou a noite inteira orando. A palavra de Deus diz que ele orou e que ele declarou: Tabita, levanta-te. Porque Tabita era o nome dela também, né? Tinha duas traduções. E no mesmo instante, a palavra de Deus vai nos dizer que ela se assentou. Nos dias de hoje, irmãos, se nós estivermos no velório e alguém se sentar, perna para quem te quer. E a palavra de Deus nos diz que ela se sentou e que então Pedro entregou-a, né, aquelas mulheres. E o Senhor acrescentou na vida daquela mulher mais alguns anos, né? Como a um rei também, né, que havia feito boas obras, e o profeta entrega para ele ali que ele colocasse a sua casa em ordem, porque ele morreria. E que quando ele coloca diante do Senhor as obras que ele havia feito, o Senhor lhe acrescentou 15 anos. Mas Dorcas não colocou diante do Senhor as obras que ela havia feito. Aquelas mulheres para quem ela fez as obras colocaram diante do apóstolo aquilo que Dorcas havia feito. É verdade, meu Deus, aleluia. Então tudo aquilo que a gente faz para o Senhor, amados, tudo aquilo que a gente faz por alguém, talvez não vamos receber um tapinha nas costas, um parabéns naquele momento, mas o Senhor que tudo vê, escreve e sabe e conhece. E sempre há pessoas gratas para reconhecer aquilo que nós fazemos por elas e pela obra de Deus. Que lindo é, né, irmãos? Todas as pessoas têm um bom testemunho a falar a nosso respeito. Quando alguém comenta o nosso nome e as pessoas têm coisas boas a falar de mim, de você. Que triste, né? Quando vemos algumas pessoas que servem a Deus, que quando se fala no nome, a misericórdia já vem em seguida. Porque são servos, mas não são discípulos. Não aprendem nada e nem imitam o mestre, né? A palavra de Deus nos diz que aquele que é discípulo, ele se parece com o seu mestre. E vemos assim, né? Eu acompanho algumas igrejas e a gente percebe esses ministérios grandes que tem o pastor presidente, os outros, quando vão ministrar, é bem parecido até o jeito de falar, né? Porque você vai pegando o jeito daquela pessoa, os ensinamentos daquela pessoa, assim como acontece também no nosso ministério, né? A gente que ministra a palavra de Deus sempre fala parecido com aquilo que o nosso pastor nos ensina, porque ele foi aquele que o Senhor levantou para ser o nosso mestre. E nós, como bons discípulos, temos que seguir aquilo que ele nos ensina, assim como devemos também seguir aquilo que o Senhor Jesus nos ensina. Quando nós falamos, irmãos, sobre a nossa irmã Dorcas e pensamos, né, no culto de hoje, no mês de outubro, que fala sobre o câncer. E o câncer, irmãos, ele é uma enfermidade silenciosa. Muitas pessoas, quando vão descobrir, já não tem mais o que fazer. Mas há uma maneira de você descobrir antes que ele tome todo o teu corpo. É através do autoexame. É verdade, meu Deus. Isso serve para nós, mulheres. Isso serve para os homens.
Isso serve para os jovens. Quando a gente está cuidando da nossa saúde, quando nós estamos fazendo o autoexame, no caso das mulheres, quando nós estamos fazendo os exames de rotina, procurando o médico e algo diferente aparece no nosso corpo, porque tudo começa muito pequeno. E aquilo que é pequeno é fácil de você tirar. É difícil de você perceber, mas é fácil de você tirar. E na nossa vida espiritual, amados, não é diferente. Por isso precisamos nos examinar todos os dias. Para que quando a gente vai descobrir o tamanho do nosso pecado que tem consumido a nossa alma, que está enraizado por todo o nosso corpo, ainda haja oportunidade de sermos sarados. Aleluia. Porque quando você descobre uma enfermidade no começo, o tratamento não é tão evasivo. Às vezes você não precisa passar por uma cirurgia. Muitas vezes você precisa só fazer o tratamento, tomar alguns remédios. Mas quanto mais tempo você demora para perceber que aquilo está no teu corpo, pior vai ser o teu tratamento. E menor as chances de que você consiga se curar. E com o pecado nas nossas vidas, é da mesma maneira. Quando é algo simples, pequeno, você percebe, às vezes o que seria algo pequeno? Um pensamento. Aí você percebe que aquele pensamento não provém do Senhor. Então no mesmo instante você tira fora. Às vezes você está mexendo ali no teu celular e aparece uma página imprópria. Se no instante em que você vê, você tirar fora, aquilo ainda está pequeno. Mas se você se mergulha naquilo, e se você se faz escravo daquilo, quanto mais aquilo fizer parte de você, maior e mais enraizado está o teu pecado. E mais difícil e mais dolorida será a tua cura. Aleluia. Muitos, infelizmente, irmãos, quando percebem o estado em que está a sua alma, não há mais oportunidade para ser curado e ser achado em Deus. Porque, irmãos, não é fácil. Há duas vozes dentro da gente. Há uma voz que nos indica o bem e há uma voz que nos indica o mal. Quanto mais más obras você pratica, mais jogo você está plantando. E aí você pratica uma obra boa aqui e ali, você planta um trigozinho. Se você tem muito pouco trigo, muito jogo, o que esse jogo vai fazer? Ele vai consumir com o teu trigo. Porque ele se alimenta da vitamina que está no teu trigo. E quando chegar no final da tua colheita, tu não vai ter mais trigo. Só vai ter joio. Mas às vezes começou com um zinho que você não percebeu ou que você achou que não tinha nada a ver. Por isso precisamos, irmãos, nos examinarmos e praticarmos as boas obras que o Senhor nos mandou. Aleluia. Em Mateus 5, a palavra de Deus diz assim, ó. O 13. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com o que se há de salgar? Ou seja, se o sal não tiver sabor, vai temperar o quê? Uma coisa que não tem sabor. Olha aí, aquele que está morno na presença do Senhor. Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Não é isso que acontece? Quando a gente não está firme com Deus, não é isso que acontece com a gente? Os homens não nos pisam? Satanás não faz a gente de tapete? Aleluia. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Tem como? Uma cidade que está lá no monte, tem como alguém esconder? Glória a Deus. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz e a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. Aleluia. E glorifiquem a quem? Ao vosso Pai, que está nos céus, irmãos. Porque quando o filho é obediente, quando o homem cresce na obediência do seu Pai, nem estou falando de Deus,
do seu pai na terra e ele é educado. Tira por mim a sua professora. Glória a Deus. Eu já sei o aluno que obedece, o pai é aquele que não obedece. Glória a Deus. Você percebe só de olhar. Então o filho que obedece ao pai, dá glória ao pai na terra. Glória a Deus. Porque você diz assim, nossa, mas o pastor Adriano educou muito bem o filho dele. Que menino educado. A missionária dele tem educado a Ana, uma serva de Deus. Que menina, né, na presença do Senhor. A irmã Isbeli tem educado assim aí. Pega ali firme com ela. E você vê a diferença. Verdade. E assim somos nós, como filhos de Deus. A minha e a tua boa obra glorifica Ele. Porque eu vou olhar para mim e para você e vão dizer: aquele serve a Deus de verdade. Aquele serve ao Senhor. Então não se preocupe só em fazer boas obras para você ser bonzinho. Preocupe-se que a tua boa obra glorifica o Pai que está no céu. E é o teu jeito de evangelizar. Amém? Olha, irmão, nós temos uma apresentação. Temos muitas coisas para fazer hoje. Eu vou encerrar a palavra nessa noite. Eu espero que você tenha aprendido algo com a nossa irmã Dorcas, um pouquinho com a missionária Renata, e que aquilo que eu não consegui expressar com o Espírito Santo que conhece, eu conhecia ela e conhece você, te dê a porção que você precisa, amém? E eu quero agradecer a minha oportunidade em nome de Jesus e passar para a missionária Liz. Glória a Deus. Aqui todas as irmãs do círculo de oração, vamos estar aí adorando ao Senhor e logo após já vamos estar aí passando para o pastor Adriano em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Que exemplo de Dorcas para as nossas vidas, né, igreja? Louvado e engrandecido. Glória a nome do Deus. Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome de Deus. Deus, poderoso Deus de glória. Glória a Deus. O círculo de oração Rosa de Sarão cumprimenta a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Estão muito juntos. Eu vou arrumar a câmera. A irmã Nida fica no lado da, por gentileza, no lado da. Isso, assim. Não precisa ficar escondido, minhas amadas. Vocês são lindas. Glória a Deus. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus! Glória a Deus, aleluia. Aleluia! Quero ouvir cantando e dando glória, mulheres que passaram pelo vento, sobreviventes de grandes batalhas, chamadas para o grande avivamento. Quero ouvir cantando e dando glória, as que clamaram pela madrugada, aquelas que choraram para Jesus e na oração foram consoladas. Quero ouvir cantando e dando glória, as que suportaram provas em silêncio, mas hoje vieram para adorar, e cheias da unção podem cantar. Quero vê-las de mãos levantadas, mulheres que o Senhor escolheu, aquelas que chegaram pela fé, de pé estão glorificando a Deus. Eu quero ver mulheres adorando, dizendo que nosso Deus é fiel, mulheres quebrantadas e curadas, dizendo que o milagre recebeu. Eu quero derramar em minha alma, e juntas vamos adorar a Deus. Levante a mão que eu quero conhecer mais uma das mulheres que venceu. Oh, aleluia! Vence! Vai ser perfeito e adorando estou aqui. Vence, vai ser pela prova, por eu
Deus, receba a gratidão do meu louvor. Eu quero derramar a minha alma para adorar para ti, meu Deus, com o coração quebrantado. Eu sou mais uma que venceu. Venci, passa pelo vento e adorando eu estou aqui. Venci, passa pela prova, por eu sobrevivi. Com lágrimas nos olhos, adorando ao Senhor. Venci.